Oi, pessoal, aqui é o professor João Paulo do projeto Jovem Empreendedor Digital do Futuro. Quero te convidar a participar do nosso programa de fidelidade. Assista os vídeos do Mundo Conecta Professor, anote o código e acumule pontos para ganhar um cartão presente. Venha participar com a gente. Você curtiu aquela foto, me deixou silêncio. Porque esse sorriso tá me deixando tenso. Nosso amor é real, mas é fácil se perder. Bem-vindos ao Diálogo. Hoje a gente mergulha num tema que, preocupa todos nós. A queda acentuada na procura por cursos de licenciatura aqui no Brasil. E, claro, a sombra que isso projeta, uma possível falta de professores na educação básica no futuro. Nossa conversa parte de dados e relatos bem recentes. E a questão que divide um pouco as opiniões é: será que essa fuga, digamos assim, das licenciaturas aponta para uma crise sistêmica profunda, talvez até sem volta na valorização do professor? Ou será que a gente ainda vê, sinais, iniciativas que podem reverter essa tendência? Olha, da minha parte, eu vejo que sim. Os números são desafiadores, não dá para negar. Mas existe a vocação, né? Aquela paixão por educar. E tem ações locais de valorização que mostram que a profissão tem força sim, que pode se recuperar. Já eu argumento que as estatísticas, essa percepção meio histórica de descaso, e os dados que a gente tem sobre a saúde mental dos professores, tudo isso aponta para uma crise estrutural bem grave. E que talvez as soluções que a gente tem hoje não sejam suficientes. É fato. Os números ligam um alerta. Menos jovens entrando em licenciaturas caiu de um 62,8% de ingressantes com até 29 anos lá em 2010 para 53% em 2020. E a gente vê casos bem extremos, né? Como pedagogia lá no Amazonas, que despencou de mais de 10 mil alunos para 4.300 entre 2015 e 2023. É muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, a gente encontra histórias como, por exemplo, a da estudante Gabriela, que é movida por esse sonho que ensinar. Essa chama, ainda existe. E tem respostas práticas acontecendo. Manaus, por exemplo, está oferecendo um salário inicial de R$ 5.546, que é acima do piso nacional, justamente para tentar valorizar, para atrair gente. Isso mostra que a profissão continua sendo essencial e que tem gente lutando por ela. Entendo esse ponto, mas eu olho para esses mesmos dados com um certo pessimismo, preciso admitir. A projeção de faltarem 235 mil professores até 2040, isso não é só um número, né? É quase a antessala de um colapso, um verdadeiro apagão de professores, como estou chamando. Uma falta generalizada que ameaça todo o sistema educacional. E a raiz disso me parece ser essa percepção histórica mesmo, de baixo retorno financeiro, pouca perspectiva de carreira, e o custo humano disso é altíssimo. 80% dos professores, segundo alguns relatos, usando medicação controlada ou fazendo acompanhamento psicológico. Isso, para mim, grita pressão insustentável. Aí eu pergunto, será que um bom salário em Manaus, que é ótimo, claro, consegue sozinho combater uma tendência nacional e uma imagem tão desgastada da profissão? A queda de quase 60% na procura por pedagogia lá mesmo no Amazonas em só 8 anos, mesmo com esforços locais. Isso sugere que o problema é mais embaixo, né? Mas o salário não seria um ponto de partida importante? Essa iniciativa de Manaus é um exemplo concreto, palpável, de que é possível agir para valorizar. Se essa prática se espalhasse, se outros lugares começassem a reconhecer financeiramente o valor do professor, isso não poderia, aos poucos, começar a mudar a percepção geral? É um sinal tangível. Pode ser um sinal, sim, concordo. Mas me pergunto se ataca a raiz do problema, entende? Essa sensação histórica, como a fonte coloca, de desvalorização, ela não some só com um salário inicial melhor aqui ou ali, e a pressão, que fica evidente nesses dados de saúde mental fragilizada. Isso indica que as condições de trabalho, a falta talvez de um plano de carreira mais claro, mais atraente, pesam tanto quanto ou até mais que o salário inicial.
O salário pode atrair na entrada, talvez, mas o que segura o professor na carreira, o que inspira novas gerações, é um pacote mais completo, né? De reconhecimento, de suporte, de condições dignas. Eu reconheço que a questão das condições de trabalho é muito séria. E os números nacionais e esse do Amazonas são, sim, bastante preocupantes. Não tem como negar. Mas a gente também não pode ignorar a resiliência individual. Pessoas como a Gabriela, que foi mencionada, elas existem, elas persistem, elas fazem a diferença na ponta. E ações locais como a de Manaus, mesmo que ainda sejam isoladas, podem ser vistas como sementes de mudança, sabe? Mostrando que é possível, sim, valorizar. A paixão por ensinar ainda move muita gente, apesar de tudo. Mas essa visão que foca muito no individual, por mais inspiradora que seja, ela me parece insuficiente para contrapor a tendência massiva que os dados gerais estão apontando. A própria fonte que a gente está usando destaca que a baixa procura é preocupante até mesmo para quem está tentando ativamente valorizar a carreira, como é o caso lá de Manaus. Isso mostra a força dessa corrente negativa que a gente está enfrentando. É um problema que me parece sistêmico e que, portanto, demanda respostas sistêmicas, não apenas exemplos pontuais, por melhores que sejam. Talvez. Mas a própria consciência do problema por parte de alguns gestores, como lá em Manaus, e as ações que estão começando a ser tomadas, sabe? Isso, aliado a essa resiliência que eu mencionei dos profissionais, isso me dá um certo otimismo. Cauteloso eu admito, mas ainda assim um otimismo. Existe uma capacidade de transformação da educação e principalmente nos seus profissionais que não pode ser subestimada, eu acho. E aí eu volto a perguntar. Essa capacidade, essas ações atuais, elas são suficientes diante de um déficit projetado de 235 mil professores? A intenção é válida, claro, a resiliência é admirável, sem dúvida. Mas a escala do problema me faz duvidar muito se as medidas que a gente tem hoje vão conseguir de fato evitar esse cenário futuro tão sombrio. Talvez um olhar mais realista sobre a dimensão real do desafio seja necessário agora. Para já. Bom, para a gente ir finalizando nossa conversa, eu reafirmo que, apesar da gravidade dos desafios, e os números são graves, sim, a dedicação dos educadores, a importância que a educação tem e essas iniciativas de valorização que começam a surgir, isso tudo me faz acreditar que é possível, sim, enfrentar essa crise. Eu acredito na força da educação e principalmente de quem a constrói no dia a dia. E eu concluo reiterando que os dados de evasão das licenciaturas, as condições de trabalho que são relatadas, eles pintam um quadro de crise estrutural bem profunda na profissão docente. A vocação existe, é real, claro, mas as barreiras sistêmicas, essa desvalorização histórica, a pressão diária, são imensas. E a dúvida sobre a eficácia das soluções atuais para a gente evitar esse apagão de professores, ela é grande e, francamente, preocupante. Mas acho que concordamos certamente que o futuro dos nossos professores é um tema complexo e absolutamente definidor para o futuro do país, né? Sem dúvida alguma. E os dados que a gente discutiu aqui hoje exigem, na verdade, um debate contínuo, profundo, sobre as causas e, principalmente, sobre as soluções que são necessárias para garantir não só que a gente tenha professores em sala de aula, mas que a gente tenha uma educação de qualidade. Analisar as várias perspectivas disso é fundamental. Esse sorriso tá me deixando tenso. Nosso amor é real, mas é fácil se perder. Das notificações, vou tentar te entender. Olha o celular, veja sua atividade. A cada like, a cada mensagem, a minha ansiedade.